Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, me chamo Renata Capelli, sou psicóloga, professora doutora em Educação, Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, Brasil. Atualmente sou docente da graduação em Psicologia pela Universidade Paulista, em São Paulo, e também estou em um estágio de pós-doutoramento pela Universidade Comunitária de Chapecó, Santa Catarina, sob a supervisão da professora doutora Daniela Leal. Nesse estágio de pós-doutoramento, nos aprofundamos nos sentidos do cuidado para educadores e no processo formativo de educadores. Então, nos debruçamos sobre o sentido do que é cuidar para educadores e para que cuidar. O interesse por essa discussão me acompanha ao longo das minhas pesquisas, desde o mestrado, o doutorado, e nos trabalhos que eu desenvolvo com professores em diferentes territórios por onde já atuei como psicóloga, tanto na saúde quanto na educação, e nessa interação no modo como a gente pensa a interação entre saúde e educação. Por que falar de cuidado? Falar de cuidado é falar da existência. Existir é cuidar. Pensar como fazemos, como desenvolvemos nosso cuidar, significa pensar como é que a gente está falando das interações, como nossas interações, como os nossos modos de existir, como os nossos afetos e a imaginação para a criação de novas formas de enfrentamento das situações vão sendo gestadas, criadas, desenhadas por nós. Trazer essa discussão, essa reflexão para o campo da educação, com foco nos educadores, tem sua importância, considerando que são os educadores aqueles sujeitos que estão no mundo para se constituir e dar condições para que crianças e jovens possam compreender seu lugar no mundo e assumir a responsabilidade por ele. Então, os educadores são fundamentais na nossa vida e olhar para eles, né? Qual o sentido do cuidado para eles, com eles, para eles, é o que nos permite ampliar a nossa possibilidade de qualidade de educação dos processos educativos. E a partir disso é que o trabalho hoje que eu venho apresentar para vocês é um recorte dessa pesquisa maior. Esse recorte é a discussão da prática, de uma prática psicoeducativa que está sendo desenvolvida com um grupo de pesquisa de educadores que fazem parte de uma pesquisa conduzida pela professora Daniela Leal, que tem como objetivo buscar as significações dos professores sobre as práticas pedagógicas para alunos com deficiência num movimento de pesquisa-transformação. Essa é a pesquisa universal, orientada e conduzida pela professora Daniela Leal, e dentro desta pesquisa, um dos seus desdobramentos é um projeto de pesquisa que eu conduzo, que chama Oficina de Criatividade para Professores, o Cuidado em Foco. É esse o trabalho que eu venho apresentar aqui hoje. Falar de cuidado com educadores, como eu disse, é o foco
tem uma relevância extremamente significativa, considerando o lugar deles na formação de novos jovens, na inserção de crianças e jovens no mundo. Segundo José de Carvalho, a partir de seus estudos de Hannah Arendt, principalmente quando ela vai se debruçar a pensar a crise na educação, o José de Carvalho diz para a gente que a educação é em si o ato de acolher e iniciar jovens no mundo, para que eles se tornem aptos a dominar, a apreciar e transformar as tradições públicas que formam a herança simbólica comum. Se é tão importante esse lugar, é tão relevante isso, né? Precisamos considerar quem são esses professores que estão desenvolvendo cumprindo essa tarefa de apresentar o mundo para esses jovens, dando condições para que eles possam transformá-lo. E olhando para esta condição tão essencial, a gente não pode deixar de considerar o quanto o processo de trabalho dos professores é atravessado por situações de precariedade, violência, vulnerabilidade, descrédito, uma série de cobranças burocráticas, desenvolvimentos, tarefas que vão aparecendo e que vão compondo o trabalho deles e que eles vão também se perdendo diante de tantas questões que atravessam e deixam de considerar o que é feito para esses professores, além das cobranças do que eles precisam fazer. Desenvolver, então, um projeto voltado para os educadores, na nossa pesquisa, é cumprir uma função de dar condições para que eles possam vir a experimentar, se ver e ouvir de ângulos diferentes. E para isso nós nos ancoramos no trabalho criado pela professora Cristina Cupertino no Brasil, que é chamado de Oficina de Criatividade. A Oficina de Criatividade se situa na interface entre arte, psicologia e educação, na medida em que ela faz um uso das expressões artísticas e corporais para acessar, para dar a possibilidade de transformação das pessoas, dos ambientes, das relações. Oficina de Criatividade não se trata de um estudo da criatividade, mas sim se trata de um convite à criação, à ressignificação e à significação de novos rumos para a história vivida. E a utilização de oficinas de criatividade de forma sistemática ao longo dos programas de formação de docentes, professores na sua lida cotidiana, nós vamos entender, nós defendemos que elas oferecem benefícios, pois à medida em que a experiência com a diversidade de materiais, de linguagens, que esta prática leva aos professores, permite uma sensibilização e também um suporte para aquilo que não consegue ser experimentado de outras formas, numa perspectiva de um programa de formação voltado para conteúdos e técnicas pedagógicas. Esse trabalho de oficina de criatividade está em andamento junto aos professores de uma escola da região de Santa Catarina, e atualmente nós já tivemos
até esse momento, né, nós já tivemos 6 encontros e os primeiros resultados que têm se mostrado é o quanto as participantes docentes, né, desse processo trazem que o contato com as experiências artísticas possibilitaram que elas se ouvissem diferentes, que elas começaram a fazer perguntas para coisas que elas já estavam tão automáticas que elas não percebiam mais, e que elas passaram então a perceber que ao sair de um modo automático, o processo de escuta pedagógica, de criação de novas práticas para desenvolver com seus alunos com deficiência, também estava se potencializando, porque elas começaram a ver esses alunos dentro do espaço escolar por outras perspectivas, que era algo que elas traziam com muita dificuldade no começo dos encontros da oficina, e elas já apontam, né, ao final desses encontros iniciais, né, elas já apontam aí algumas mudanças muito significativas. O processo está em andamento, ele durará 2 anos, ele durará um ano enquanto intervenção e 2 anos enquanto estudo. Ele começou em agosto de 2025 e irá até agosto de 2026, e depois terá mais um ano para dedicação à análise aprofundada dos resultados da pesquisa como um todo. Então, o que eu trouxe aqui é apenas um recorte de um projeto de pesquisa em andamento, mas que já apresenta o quanto pensar processos de cuidado para educadores como parte do processo formativo são relevantes para o próprio processo pedagógico junto a crianças e adolescentes com e sem deficiências. Esse é o projeto que eu estou apresentando, que está atualmente em desenvolvimento. Espero que vocês tenham interesse e me procure para outras discussões, para aprofundamentos. Obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.